Júlio. E assim, compartilhando um pouquinho da minha experiência durante essa semana, né? Que foi uma semana, eu coloquei semana Bootstrap. Então, como eu te falei, muito em cima do capítulo 8, né? Daquela aula 8 do seu curso. Então, assim, eu aproveitei também, e só compartilhando para os colegas aí, é, eu fiz uma pesquisa sobre framework, né? Aí eu vi o Elix também e vi outros, né? E eu gostei muito, cara, do Bootstrap Studio. Não sei se você já ouviu falar. É uma ferramenta que é um ambiente que é pago, né? E eu acabei assim adquirindo isso aí porque em termos de funcionalidade e de praticidade, de agilidade que ele proporciona para o usuário, é um negócio assim fora de série, sabe? Eu paguei US$ 60 por essa ferramenta. Tem a versão dela de US$ 25 e na realidade assim, é de uma empresa belga, né? Aliás, búlgara, né? É lá da Bulgária, que ela desenvolveu esse framework, essa ferramenta em cima do Bootstrap. E eu procurei também alguns sites porque quando eu vou comprar uma ferramenta assim, eu procuro saber a opinião de um, prós e contras, e fazer uma análise, né? Certo. E assim, essa me ofereceu um diferencial. E depois, assim, ela tem inclusive, um ambiente que você pode testar a ferramenta online. Ela, logicamente, tem algumas funcionalidades que são travadas, né? Mas você pode ter uma noção bem legal do ambiente online. Depois até eu posso deixar o link lá no WhatsApp para compartilhar para vocês, assim, só para vocês, quem mexe com isso, né, é uma possibilidade. Então tem a Bacana. versão de US$ 25, que você compra, ela habilita todas as funcionalidades, só que ela oferece atualização durante um ano só. Depois que acaba um ano, ou você renova por mais US$ 25, ou então você compra a versão que a atualização dela é perpétua, né? Entendi. Então, eu, assim, associando a minha necessidade, as informações que eu peguei lá no módulo 8 do teu curso, né? Essa conversa que a gente teve, enfim, e colocando isso no tempo, né? Em que, por exemplo, eu vou precisar para fazer os layouts e tal, isso vai me dar um retorno em termos de tempo e de praticidade muito grande. Então eu acabei comprando essa versão de US$ 60 porque eu não me preocupo mais com essa questão da interrupção da atualização, né? Então, assim, cara, eu estou muito satisfeito e eu estou assim, essa semana eu estou começando a explorar a ferramenta, mas é uma coisa assim que ela te dá tudo em tempo real. Se você muda uma vírgula aqui, ela tem uma área que já te mostra as alterações como ficou, né? Então assim, você pega aqueles códigos do Bootstrap, por exemplo, se for um carrossel, né? Entendi. Ela tem uma biblioteca nativa que já vem com ela quando você instala, e ela tem uma aba do lado que você procura esses recursos online. Ou seja, o que não tem, você procura online, ela já te dá uma relação, você instala ali na ferramenta e só clica e arrasta para dentro da área de trabalho, né, dela, e ele já mostra tudo, cara. Uhum. Tem a questão do grid de 12 colunas, enfim. Cara, é sensacional. Então, assim, para as pessoas que estão, os colegas aí, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link lá no WhatsApp, né? Porque eu acho que é interessante, se alguém partir para a questão do Bootstrap, dar uma analisada nessa ferramenta, porque eu acho que vale a pena, sabe? Legal. E uma outra vantagem que eu vejo também nessa ferramenta, Tony, é o seguinte: eu sou um defensor, né, de utilizar o mínimo possível de extensões de terceiros. Eu sempre falo isso em todos os projetos, sempre procuro também trabalhar dessa forma, tá? E quando você me fala, por exemplo, do carrossel, é, você tem possibilidade com essa ferramenta de pegar o código e você cria o seu HTML personalizado, ou seja, você cria o seu módulo, né? E é muito importante que você criando o seu módulo, você é que tem todo o controle sobre ele, né? Sobre o que está naquele módulo. Então também penso que pode ir um pouco além do template.
você cria os seus módulos HTML personalizados e uma vez que você está dando manutenção para o site do cliente, você consegue ter esse controle, né, ter esse feedback melhor, porque afinal de contas foi você que codificou, você sabe o que está naquele back-end ali da extensão, né? Porque a gente observa algumas extensões que têm chamadas em backdoor, né? Então, algumas extensões que fazem processamentos, é, não estou dizendo que indevidos, né? Mas processamentos a mais e que o usuário nem sabe o que está acontecendo. Então, quanto menos extensões terceiras você instalar, penso ser melhor. E nesse caso aqui, eu visualizo também você criar os seus próprios módulos, entendeu? Os seus próprios módulos Bootstrap. É perfeito, Júlio, porque assim, cara, o que era que eu fazia anteriormente, né? E eu venho deixando essa forma de trabalhar meio que gradativamente. Mas o que era que eu fazia, dependendo da necessidade do cliente, então assim, eu faço uma reunião com o cliente, né? A primeira coisa, eu procuro entender a necessidade do cliente, o que é que ele realmente precisa, né? Entendi. Através de uma entrevista, de uma conversa, enfim. A partir daí, eu faço uma espécie de formulário, eu vou anotando tudo, né? Porque de acordo com a necessidade dos requisitos técnicos, né? Que ele vai da necessidade das funcionalidades do projeto, então eu vou montando aquela listinha e o cara que eu estava fazendo. A partir daí, eu procurava um template que me oferecesse, pelo menos assim, grande parte das necessidades que o cliente estava lá precisando, em termos de funcionalidade. E a partir daí, eu adicionava algum outro plugin ou módulo, enfim, que o cliente precisava lá, né? Mas agora, com essa visão do Bootstrap, é como você falou, e aqui eu reforço muito aquele módulo 8 do seu curso, cara. Aquilo ali, para mim, abriu uma avenida larga, sabe? Bacana, Porque bacana. quando você utiliza aquela questão do HTML personalizado a partir do código que o Bootstrap oferece, cara, ali é mamão com açúcar, velho. É, E como você falou, a gente passa a ter todo o controle do que a gente está fazendo, né? exatamente. E assim, então em termos de agilidade, de praticidade, de você ter um código limpo, porque ele oferece um código limpo, e o Bootstrap ele é muito calcado em cima do W3C, né? Isso, isso. Totalmente calcado em cima do W3C, então já é uma preocupação a menos que a gente tem. E como Exatamente. eu sou muito preocupado com essa questão de extensão de módulos de terceiros, né? Só quando realmente não dá para não usar um módulo de terceiro, aí foi por isso até que eu fiz aquela pergunta, a questão de segurança e tal, enfim, e a indicação de alguns módulos, né, e plugins que a gente possa usar com mais segurança, né? Mas assim, eu tô encantado, cara, com essa questão do Bootstrap e eu acho que assim, quem quiser enveredar por essa área, conhecer, os que já conhecem, aprofundar, enfim. Inclusive eu já botei lá no WhatsApp o link lá para a ferramenta, né? Para o site da ferramenta. E, e aí, pessoal, eu não estou ganhando nada com isso não, tá? Pelo amor de Deus. É, mas tem lá, quando você entra no site, tem o Run Browser demo, né? E mais abaixo tem uma tarja azul que você pode fazer, testar a ferramenta no browser. Agora ele funciona apenas no Chrome, tá? Mas aí é só rolar a página lá para baixo, dar um clique que ele já vai abrir e você tem a ferramenta, logicamente com algumas funcionalidades travadas, né? Mas você já dá para ter uma noção de como é que a coisa funciona. Beleza, Júlio? Beleza, beleza. Aquele módulo 8, né? O módulo 8 do nosso curso, na verdade, assim, eu vejo como um grande diferencial. é, e eu estudei bastante antes de montar, porque a gente percebe sempre essa grande dúvida do usuário. Ele confunde o site com o template, né?
E é normal, tanto o cliente te pedir um site, quando na verdade ele quer um template, quanto o desenvolvedor querer fazer um template quando na verdade é um site. Então, por isso que eu procurei no módulo 8 demonstrar exatamente o que é um template e as formas que você tem de criar o seu template. E o Bootstrap, sem dúvida, ele veio, né, para inovar, né, todos os recursos que o Bootstrap possui nativamente, né, a parte de ícones, a parte de carrossel, a parte de abas, a parte de menu, enfim. Então ele consegue nos dar muito da funcionalidade que a gente vai precisar para fazer em qualquer projeto. E concordo com você e também defendo essa linha de utilizar o mínimo de extensões possíveis. Entendeu? O mínimo de extensões possíveis para que você tenha o máximo de controle sobre o seu projeto. Então, parabéns aí, Tony. Pô, tá sensacional essa sua linha de pensamento aí. E com certeza você vai conseguir destaque aí no nosso mercado que está muito carente, né? Pelo menos aqui em Brasília, com certeza, de profissionais que trabalham nessa linha, que procuram se capacitar e sempre trazendo o melhor para o cliente. O que eu vejo muito são profissionais que fazem de qualquer forma, como foi o caso de um cliente recente aí, usam o Joomla porque acham que está tudo pronto, depois somem e a bomba estoura na mão do cliente lá, né? Então, show de bola aí. Ô, Júlio, eu tenho uma outra coisa para te perguntar, cara. Fica à vontade, fica à vontade. Ó, é o seguinte, eu tô entrando num projeto e esse projeto eu acho que ele é grande, né? E, assim, provavelmente vai precisar de desenvolvimento de sistemas, né? Então, assim, qual é a minha forma de trabalhar? Né? O que eu domino, eu faço, não tem nenhum tipo de problema. E eu procuro, assim, estender o meu conhecimento para outras áreas. Então, por exemplo, a questão do desenvolvimento, eu tenho um curso em Java, tenho um curso em PHP, né? Basicamente essas duas linguagens para desenvolver sistemas. Mas é aquela coisa, eu tenho superficial, mas eu tenho uns amigos, né, que trabalham, que desenvolvem essa parte. Então, no projeto, eu procuro reunir essas pessoas, que cada um de acordo com a sua expertise, né, e congregar isso tudo no projeto, de acordo com o desenho do projeto. Então, a gente chama um profissional aqui, chama um profissional ali, enfim, forma a equipe. Depois que a gente entrega o projeto, a gente fica dando manutenção, né, e fica dessa forma, tá? É, esse projeto que eu devo pegar é um projeto, como eu te falei, ele é um pouco grande, né, e vai envolver essa parte de desenvolvimento de sistemas. Mas aí eu te faço uma pergunta, né? O site que a gente vai desenvolver, ele se resume num site da empresa, porque o que tem lá é um site bastante antigo, né? E o cara quer dar uma repaginada, incluir coisas novas, enfim. Então isso aí, beleza, eu tenho um certo domínio disso aí. Não é, isso não traz maiores problemas para mim. Mas tem uma outra questão, é, quando parte para as necessidades de sistema dele, né? Aí é que eu te faço a pergunta. Nesse caso específico, né? é, com a instalação do Joomla no servidor lá na local web, por exemplo, né? E essa necessidade de sistemas dele. A gente poderia, talvez, o que eu estou imaginando, aí eu queria ouvir a sua opinião, separar os dois ambientes, fazer o site apenas numa instalação na local web e essa parte de sistemas fazer uma espécie de intranet na empresa, porque a gente separaria esses dois contextos aí, né? E passaria a tratar, a administrar, a gerenciar esses dois ambientes de forma separada, né? Ou daria para fazer, por exemplo, e aí envolve muita questão de segurança, né? É, como se fosse uma extranet, né? Na própria
hospedagem lá da local web junto com o site. Então, assim, nos projetos dessa natureza, o que é que você recomenda especificamente? Separar as coisas ou pode juntar, agregando um grau de segurança, né, a esse contexto, tudo dentro de um mesmo ambiente, Júlio? Entendi. Bom, assim, é, em relação a esses sistemas, né, que devem ser sistemas legados, né, você pode integrar ao site, transformando-os em componentes, porque são componentes, né, são sistemas para o Joomla, né? Mas nesse caso, obviamente, você vai demandar de pessoas, de profissionais capacitados a desenvolver essas extensões para o Joomla, ou seja, profissionais programadores PHP orientado a objetos. Tá? Uma outra opção é você utilizar o wrapper, que é um item de menu do próprio Joomla que vai trazer, né, esse sistema para dentro do seu site. Trazer no sentido de referenciar, né, já que ele não estará no mesmo servidor. Mas você consegue trabalhar tranquilamente com o seu sistema. Nós temos várias situações dessas aí na nossa instituição, particularmente. O nosso sistema de contra-cheque ele é assim, ele está num ambiente .NET e ele é chamado pelo site Joomla da diretoria, né? E a gente consegue interagir sem problema algum. E penso também que essa ideia sua de separar ambientes, se os sistemas legados, né, forem de interesse de público interno, sem dúvida a melhor opção é que você utilize o sistema a partir da intranet. Sempre lembrando, né, qual é o escopo e a abrangência do seu sistema. Que apesar de ser interno, por exemplo, o contra-cheque lá, ele é um sistema interno, é do público interno, mas nada impede de você querer ou necessitar, né, precisar de visualizar o seu contra-cheque na internet. Então você tem que pensar isso aí também, tá? Então penso que seja melhor separar os ambientes, com certeza, e utilizar o sistema numa intranet. Agora, se for um sistema com a possibilidade de ser acessado fora do ambiente, você pode utilizar o wrapper. Agora, o sonho de consumo, sem dúvida alguma, seria transformar esses sistemas em componentes para o seu site Joomla, porque aí você teria tudo, né, no mesmo ambiente, na mesma infraestrutura e na mesma linguagem, né? Não sei se eu respondi, Tony, a sua questão. Não, respondeu. Agora, esse sistema de contra-cheque que você mencionou aí, que você exemplificou, ele está dentro do mesmo ambiente, ou seja, ele está dentro de um ambiente interno. Pelo que eu entendi, é isso? Não, não. Ele está no. Nós temos um servidor central, né, que ele cuida de todos os serviços, né, no Brasil todo. Então ele está nesse servidor. Só que ele é .NET, então ele está numa aplicação, né, numa infraestrutura Windows, tá? Então com Windows Server, Oracle, aquela coisa toda, né? E nós temos o site daquela diretoria, vamos dizer assim, que está em Joomla, utilizando o padrão EGOV. E o serviço que essa diretoria tem para todos nós é o contra-cheque. E aí ela abre um wrapper, que nada mais é que um iframe, né? E dentro desse iframe nós conseguimos acessar o servidor Windows, né, com o Oracle, enfim, transparente, como se dentro do site nós estivéssemos, mas na verdade nós estamos acessando um outro serviço, entendeu? Entendi. Você acessa externamente, né? Exato, Então, isso. esse serviço especificamente você acessa de casa, por De exemplo. casa, exato, exato. Ainda que seja, né, um produto interno, nós acessamos tanto internamente quanto externamente. Que seria, nesse caso aí, né, ele estaria numa extranet, né, ele estaria sendo disponibilizado dessa forma. Aí teria que dar uma olhada realmente na regra de negócio, no termo
na parte de sigilo, né, desse sistema, o que, que poderia impactar uma invasão desse sistema, se estivesse na internet, né? Acho que isso aí tudo tem que ser avaliado. Não, perfeito, Júlio. Obrigado. Eu prometo que agora eu calei. Vou dar oportunidade para os outros. Mas, rapaz, os outros estão tudo quietos aí, ó. Deliomar, você tá aí, Deliomar? Você tá aí só com essa. Você entra, não fala nada. Aí, ó, apareceu um, Tony. Tô aqui, pô. E aí, Deliomar, bem-vindo. O que, que você tem? Qual a sua dúvida? Ah, por enquanto não tem dúvida nenhuma. Só dívida. Excelente. E aí, pessoal, mais alguém aí com alguma dúvida que possa contribuir? Ô, Júlio, Sim. Grande Dário, diga. então, em relação ainda a restrições aí, no caso de aplicações, Certo. você pode me dizer a respeito, assim, desses sites de clubes que acabam vendendo um template pronto, né? No caso, pega o pacote do Kickstarter para poder já instalar ali tudo módulos. Beleza. Entendi. No caso aí, não gostaria de ter atualizados também, fica falta o site, né? Então, nesse caso, não é aconselhável, sim, alguns templates que módulos, né? Tá, entendi. Sua dúvida é relacionada a clube de templates. Beleza. Bom, existem vários clubes de templates, né? Nós temos aí, que eu cito como destaque, o Gavik, né, que é um excelente clube de templates, o Joomla, o Rocket Theme. Gente, quem é esse celular aí, meu Deus? Ô pai, ô Good, desliga esse trem aí. O Junshape, enfim, vários clubes de templates, tá? E os clubes de templates, eles trazem, como foi colocado aí pelo Dário, né? A, a versão Quick Start, que é uma versão que possui, além do Joomla, o template, os componentes, os modos e plugins para o funcionamento perfeito daquele template, que na verdade, como eu já até mencionei numa videoaula sobre templates, não é o template. Ele está te vendendo o pacote, né? Porteira fechada, está te vendendo o site, tá? Não tenho nada contra a utilização, não. Inclusive, eu já utilizei templates comerciais, Quick Start em meus projetos. Dependendo do projeto, eu utilizo, tá? Agora, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte: primeiro, desabilitar o que você não está utilizando. Então, pô, se você não está utilizando um determinado módulo, determinado plugin, você tem que desabilitar. Todos esses templates, eles trazem vários exemplos de conteúdo. Se você não está utilizando aqueles artigos, você tem que excluir. Perfeito? Você deve atentar para a configuração global, porque o que eu vejo muito, Dário, são projetos que estão simplesmente o cara instalou o Quick Start, mudou o logo, né, o logotipo e colocou no ar, cara. Então você vê assim as coisas bem absurdas mesmo. E não alterou nem a metadescrição do site. Então você tem que tomar esse cuidado. A maioria deles estão desatualizados, então você tem que estar sempre, né, se cuidando aí, atualizando esse ambiente. Agora, fora isso, não vejo nenhum problema, mas, obviamente, o clube de templates ele é utilizado por usuários com um nível de conhecimento técnico menor, tá? Em relação ao desenvolvimento do seu próprio template. Então, basicamente é isso. 90% dos usuários que utilizam esse tipo de serviço, eles possuem um nível de conhecimento menor, conhecimento técnico, né, em relação a criar um template. Os outros 10% ou são usuários que não têm tempo para criar o seu template, ou são usuários que procuram adaptar
a necessidade do seu cliente ali. Por exemplo, no meu caso, né, como eu já disse, eu faço poucos sites, então eu sou sócio do Gavic, do Joomla. Atualmente eu estou com o Joomshaper, que foi onde eu até comprei o LMS, né, que é a plataforma de e-learning que a gente utiliza no nosso Recurso Brasil. Sensacional, paguei, se não me engano, foram US$ 120 pela assinatura e o componente é sensacional mesmo, tá? Gostei muito, estou muito satisfeito. E aí de quebra, né, porque o meu objetivo de me associar ao clube foi comprar esse componente. Mas de quebra eu recebi todos os templates, né, com pacotes Quick Start. E eu estou agora terminando um projeto para um médico que eu estou utilizando um template deles. Então, né, adiantou muito o meu trabalho. Não sei se eu respondi, Dário, sua questão. Ah, perfeito. Inclusive, esses 90% aí que você citou, eu também cuido deles, né? Porque eu até gostei muito das dicas que me passou aí a respeito do Bootstrap, né? Aham. Porque como eu não tenho ainda a habilidade de próprios templates, né? Então eu tentei uma vez abaixar até um quick start aí do Joomla. Sim. E só que aconteceu o quê? Quando atualizei o Joomla, começou a aparecer um monte de erro, deu pau no site, né? Apareceu muitas mensagens de erro no PHP. Então, quer dizer, eu percebi que, às vezes, atualizando o Joomla, o template, ou quer dizer, o Kickstart que você acabou de instalar, ele não acompanha as atualizações do Joomla e acaba dando pau, né? Então, é muito interessante aí as dicas que o Tony passou a respeito do Bootstrap, Sim, que a gente sim. pode estar fazendo os nossos próprios templates, né? Exatamente. E aí, pegando um gancho, né, nisso aí que você falou, que é muito importante, nesse caso, e eu sei bem o que você está dizendo aí, o que ocorre? A versão do template, né, na verdade o pacote Quick Start, ele estava bem desatualizado. Quando você atualizou, e aí houve conflito de PHP, tá? Então, são geralmente funções que foram deprecadas. E aparece ali na sua tela warning, notice, né? Então, essas são funções deprecadas. Nós temos no nosso ambiente do curso uma dica para você tentar resolver essas questões, que são coisas bobas, tá? Coisas bobas que você resolve. Isso aí não vai impedir o site de funcionar, não. Se você quiser desabilitar essas mensagens, mesmo porque em produção, né, essa diretiva do PHP não deve estar ligada, que é a display erros. Então, isso que você visualiza, você pode visualizar localmente. Se você está visualizando no ambiente remoto, você precisa desabilitar a display erros. Então, você entra no php.ini. No servidor remoto, você não tendo acesso, que possivelmente você não terá, você consegue através de um arquivo PHP-INI na raiz do seu site, a maioria dos servidores permite que você faça isso, e você coloca display erros igual off, isso vai sumir. Se você não quiser mexer no PHP-INI, aí você pode fazer uma gambiarra, né? Dentro do configurate PHP, na primeira linha após a abertura da tag PHP, que é o menor que interrogação PHP, você dá um enter, aí você coloca error underline reporting, abre e fecha parênteses, 0 dentro do parênteses, ponto e vírgula, também vai sumir, perfeito? O único momento que pode dar um erro, que aí vai parar tudo, é um fatal erro, aí vai dar pau. Para você perceber esse fatal erro, se você estiver com o display erros desabilitado, e que deve ser assim em ambiente remoto, a tela vai ficar branca. Aí você faz o processo contrário. Erro reportem 1, ponto e vírgula, ou no PHP-INI, display underline erros on. Agora, o que não pode acontecer, e eu estou entrando nessa seara, né, porque você foi bem enfático, né? Você falou assim, aí eu atualizo o Joomla, dá pau. Mas o que não pode acontecer é você deixar de atualizar o Joomla. Porque senão, o site vai continuar funcionando, mas você vai ser invadido, você entendeu? Porque toda atualização do Joomla, e principalmente as de PF, que são
7.1, 7.2, ou seja, esse último número são releases de segurança. Se você não atualiza, você está potencialmente vulnerável. Entendeu aí, Dário? Ah, dá, perfeito, entendi sim. Inclusive, essa que é a minha preocupação, né? De, no caso, não atualizar Não, tem que. quando a. E daí, aí, no caso, ocorrer esse problema, né? Isso. É, essas mensagens que você acabou de falar que pode desabilitar, mas também existe a possibilidade também de quando às vezes você faz, por exemplo, insere um artigo no componente do próprio template que veio no Start, né? E Aham. você vai pôr atualizar, ele acaba não atualizando, tipo, fica parado, ele não dá funcionalidade no componente, né? En- Acho que deve ser de atualização também, né? Isso, entendi. Isso aí você está dizendo que você não consegue salvar, né? O botão não funciona. Isso aí também está relacionado à atualização, né? Ao JavaScript da atualização. E para você resolver isso aí, você pode alterar o seu editor de texto. Então, você nesse caso, o que você pode fazer? Você instala o JCE Editor, tá? E aí você habilita ele, ele vai funcionar, né? Aí depois você desinstala e volta para o editor normal do Joomla, o TinyMCE. Geralmente você resolve isso, tá? Isso é conflito mesmo de JavaScript. Agora você pode falar assim, pô, Júlio, mas se não consegue salvar, como é que eu vou trocar o meu editor pelo back-end do Joomla se eu não consigo salvar? O que você vai fazer? Você vai entrar no configurate.php e aí eu vou abrir aqui a tela, apesar que vocês não estão visualizando, mas a gente tem como mostrar aí no YouTube. Ó. Eu vou pegar aqui um site qualquer e vou abrir o configurate.php de um site qualquer para te mostrar como que você muda o editor quando esse botão de salvar e fechar não está funcionando. Então, eu vou pegar aqui o meu site da nossa aula. No configurate.php, eu vou abrir com o editor de texto. E vou mostrar aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, editor, TinyMCE. Basta alterar aqui. Ó. Eu posso colocar outro editor que eu tenho instalado no meu site. Então, eu mudo esse parâmetro. Mudo esse parâmetro aqui, ó. E aí eu salvo o meu arquivo. E aproveitando que ele está aberto, a gambiarra, né, que eu falei é aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Deixa eu desbloquear, pronto. Error, underline, reporting, 1, ponto e vírgula. Eu habilito todas as mensagens do PHP. Erro, underline, reporting, 0, eu desabilito. Aí basta eu salvar e fechar. Outra opção, Dário, de você tentar solucionar esse problema é utilizando o Firebug do Firefox. Você coloca, né, o ícone do Firebug no botão de salvar e fechar, e aí você pode, através do console, verificar que, na maioria dos casos, né, há um problema de JavaScript. Entendeu aí? Perfeito, Júlio. Muito obrigado aí pelas explicações aí. Ficou bem claro mesmo, tá? Já Bacana. tirou as minhas dúvidas aqui a respeito dessas instalações aí e atualizações, tá bom? Obrigado mesmo. Beleza. Pessoal, se ninguém tiver nada contra, são 5 para meio-dia. Vamos encerrar a nossa aula. Eu agradeço a presença de todos vocês aí. Agradeço a confiança, né? E espero que o curso continue atendendo a demanda individual de cada um né, e coletiva de todos os alunos. E agora, né, nós vamos partir para a edição do vídeo e disponibilizar no YouTube. Tudo que foi levantado aqui eu anotei, então vou preparar lá uma lista de extensões, né, a pedido do Tony. Vamos fazer aquela videoaula lá mostrando as extensões relacionadas ali as que permitem atualizar e as que são carentes nesse ponto, tá? E aquelas extensões que a gente passar lá a indicar, eu vou procurar fazer
uma videoaula demonstrando a utilização daquelas gratuitas. Lembrando que tem no nosso módulo 6, tá? Nós temos a apresentação de um blog utilizando somente o Joomla. E no módulo 5, né, extensões, eu fiz lá uma série com o CK Page Builder. E ele é muito bacana, principalmente para o pessoal que ainda não tem o domínio técnico. No caso aí o próprio Dario acabou de falar, o Dário, né, acabou de citar, que ele ainda está carecendo desse conhecimento técnico. Essa extensão é muito bacana para que você crie páginas dentro do Joomla, também utilizando o Bootstrap. Ele também usa o grid do Bootstrap. Beleza? Então, bom fim de semana a todos vocês aí. Muito obrigado e até a próxima videoaula, hein?